Boa tarde, pessoal. Tô voltando aqui para fazer o cabelo do Coringa. Ontem eu assei ele, deixei ele por 35 minutos no forno. Eu não tive muitos problemas para assar, eu tive só essa trinca aqui na região aqui da bochecha vindo para a orelha. Então eu vou aproveitar o vídeo hoje para também mostrar como a gente consegue tampar essas fissuras para na próxima vez que a gente for assar agora com o cabelo que a gente vai fazer, a gente não ter problemas em deixar essa fissura para trás. Então o que eu vou fazer é pegar a minha massa e vou fazer ela bem molinha, um pedacinho dela, deixar bem molinho com o gel para tampar a fissura. Já comecei a fazer o upload dos vídeos pro YouTube já, então são os vídeos da modelagem, deu 4 vídeos, os 3 primeiros são mais ou menos uns 30 minutos, o último, se eu não me engano, são 18 minutos de vídeo. Então vai estar dividido lá em 4 partes, 5 com o cabelo, que eu espero que não dê mais do que um vídeo. O tablet que eu tenho, ele já automaticamente parte o vídeo em tamanhos menores, então não fica um arquivo imenso para fazer upload. Vai demorar um pouco, eu já fiz o upload do primeiro, mas minha internet aqui é um pouco lenta, mas vou disponibilizar todos os vídeos lá. Eu ainda estou pensando se eu vou gravar também processo de pintura. Eu ainda não sei se eu vou fazer um busto, né? A ideia do Coringa é que seja um busto. A do Kratos, né? Do rosto do Kratos, eu tô com a ideia de fazer uma escultura de 1.6 mesmo, para colocar ele, para colocar essa cabeça. Mas aí assim que eu tiver mais tempo e for fazer realmente terminar o busto do Coringa, eu filme e coloco lá para vocês também. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre tipos de massa, qualquer coisa relacionada à escultura que eu puder ajudar, vocês podem deixar lá nos comentários no YouTube ou nas redes sociais que eu respondo para vocês. Na descrição dos vídeos no YouTube tá minhas redes sociais, tanto Instagram quanto Facebook, e o link também para o Mercado Livre, onde eu vendo os crânios dos esqueletos. Aqui, como vocês viram, eu peguei um pouquinho de massa, deixei ela bem pastosa, amolecida no meu dedo, e aqui eu vou apertar e puxar para que ela entre bastante nessas trincas. O apertar é para ela entrar mesmo, o puxar é para alinhar, né, com o trabalho que eu já fiz, alinhar aqui com a silhueta da bochecha e da orelha. Também é possível, se você não quiser fazer com massa, fazer só com o gel, mas eu prefiro fazer com massa do que só com o gel, porque cobre mais, né? Porque o gel ele fica um pouco transparente quando você assa. Se eu, sei lá, colocar aqui nessa cerâmica, levar no forno o pinguinho que eu dei aqui, ele vai secar. Quando eu tirar, ele vai ficar igual uma película de cola. Cola mesmo, escolar, cola branca, né? Vai ficar igual aquela película. Então vamos lá. Eu acho que essa quantidade aqui é o suficiente para fazer o cabelo. Eu vou dar mais uma condicionada nela. Eu condicionei a massa toda ontem, antes de gravar o vídeo. E vou condicionar ela de novo. Como ela foi condicionada recentemente, ela está relativamente boa para trabalhar, mas eu gosto de condicionar para não ter problemas depois com trincas na peça. Eu só tive aquela trinca ali, provavelmente porque deve ter ficado alguma bolha de ar
por debaixo da massa ali, que eu não furei, para vazar e com o aquecimento, né, o ar tende a querer sair da massa e dar essas trincas também. Tem gente que utiliza um rolinho, né, para condicionar a massa. É uma coisa boa também. Eu já utilizei também aquelas máquinas não, né? Vamos dizer, aquela máquina de massa que tem uma manivela que você gira para fazer massa de macarrão, pastel. Eu tenho uma ali, já trabalhei com ela, mas eu aposentei ela porque eu acho que me dá mais trabalho do que condicionar na mão. Logicamente, dependendo da quantidade que você vai trabalhar, você vai fazer uma escultura muito grande, você vai ter um trabalho imenso de ficar condicionando massa. Uma coisa que costuma acontecer também, por exemplo, você começar a trabalhar numa peça, não assar ela porque ela não está pronta ainda. Vamos supor que eu vou fazer a escultura toda de 1.6. E aí começo a fazer, por exemplo, o rosto, paro na cintura, deixo ela, sei lá, parada uma semana para continuar fazendo as pernas. A massa ela dá uma ressecada, ela não fica tão maleável como tá aqui, e isso pode ocasionar trinca também. Você pode ver a diferença aqui, ó, de como tá. Essa aqui que não tá totalmente condicionada, olha. Agora uma que já tá melhor condicionada, olha a diferença. Ela rompe com menos facilidade, ela fica como um chiclete mesmo. Então, quanto mais a gente espera para assar a peça, a gente tem o problema do ressecamento da massa, e aí ela vai perder elasticidade e na hora de assar pode ocasionar trincas também. Então, o que eu gosto de fazer? Faço uma parte, tá boa, igual a cabeça aqui, eu não tenho necessidade de continuar no pescoço, agora eu já asso. Igual ontem, por que eu não deixei para assar hoje junto com o cabelo? Porque ao fazer o cabelo eu poderia estragar aqui a modelagem que eu já tinha feito. E a outra era para não ter esse ressecamento e problemas com trincas. Então, à medida que você vai fazendo, se você puder ir assando as partes, é bom também. Tem um problema em fazer isso, que é a questão da cor da peça. Cada vez que eu assar essa cabeça, ela vai ficar com um aspecto mais escuro, por causa da queima da massa. Então, é importante que, se você vai querer manter essa cor da própria massa e de repente só fazer um sombreamento com um giz pastel ou com uma tinta para assar, tinta óleo, ou com uma tinta acrílica, se você for querer manter mais esse tom de pele, você pode ter problemas de, por exemplo, assei a cabeça agora, vou assar o cabelo. O cabelo vai ficar mais claro do que o rosto, porque ele já foi assado, ele vai começar a dar uma escurecida. Então, se você for manter todo um corpo e ir assando aos poucos, ele vai dar essa diferença de tonalidade. É importante ressaltar isso também. Então, você pode ter esse problema de tonalidade da peça à medida que você vai assando ela várias vezes. Aqui eu vou adicionar a massa para fazer o cabelo. Já vou puxando ela em direção aonde eu vou querer o cabelo. Já vou dando uma forma inicial a ela aqui, tá? Utilizando a mão.
quase um Wolverine, né, o tamanho do cabelo. Mas a gente vai retirar a massa para que o cabelo fique mais baixo aqui também. Para isso a gente vai utilizar o estilete. Tem outras ferramentas também. Quem tem ferramenta de metal, essas de dentista, tem algumas ferramentas também em formato de bisturi, em formato de faca, que também dá para fazer essa remoção de massa sem precisar usar o estilete, para quem aí se preocupa ou não tem muito jeito e fica com medo de cortar. E eu mesmo já cortei várias vezes utilizando estilete. Então é importante ter essa atenção na hora de trabalhar para evitar acidente. Por hora eu não vou utilizar o gel. Eu poderia ter passado aqui por baixo, né, entre uma camada e outra, né, a camada já da cabeça já assada e o do cabelo que não foi assado ainda, mas não é necessário. Ela gruda muito bem, a massa gruda muito bem. A massa mole gruda muito bem na que já está assada. Então aqui eu já vou começar a delimitar onde o cabelo vai ficar na testa, puxando mesmo a massa com a ferramenta. O cabelo do Coringa nas HQs é algo que muda bastante de um quadrinista para outro. Você vai pegar fases do Coringa que ele tem cabelos muito diferenciados de uma HQ para outra, de um desenhista para o outro. É importante que sempre que você esteja esculpindo um personagem já existente, né? Não é uma criação sua, que você tenha sempre em mãos referências. Eu estou usando aqui algumas referências no próprio Google Imagens aqui que eu peguei. Para fazer o cabelo do Coringa. É importante nessas questões de cabelo você ter vários tipos de ferramentas diferentes. É bom. Por quê? Você vai ter uma mais fina para fazer cortes mais finos, né? Riscos mais finos e mais grossas também. Então não fica aquela coisa muito com fios de cabelo da mesma proporção, da mesma espessura.
E aí é um trabalho de paciência mesmo. Você fazer cada fio, né, cada traço de fio do cabelo, mudando as direções, porque dependendo do personagem ele não pentia o cabelo só para um lado, ele pentia para vários, né? No caso, o Coringa tem um cabelo meio bagunçado. O único Coringa, pelo menos da TV, que eu vi um cabelo mais certinho foi do Jared Leto no Esquadrão Suicida, que mesmo assim eu não achei que aquele visual tenha remetido a um Coringa que me agradasse, né? Eu acho que ficou a desejar. O ator é bom, né? Tem filmes dele que foram muito bons, mas não sei se pela direção, quem que teve a ideia, o visual dele não me agradou muito e não agradou outras pessoas também, mas aí são opiniões meio que próprias, né? Uma coisa que eu gostaria de ter mudado nessa peça, mas eu só fui pensar depois, eu deveria ter usado olhos verdes nele. Mas na maioria das HQs que eu tenho aqui em casa, que eu ainda tenho, né, e as que eu lia quando eu era mais novo, eu sempre via ele com olhos castanhos. Então isso ficou meio que na minha cabeça e na hora eu nem pensei depois em fazer um com olho verde, mas acho que ia ficar bem melhor se eu tivesse colocado olhos verdes nele. Eu tava até olhando aqui no Google Imagens, tem bastante coringas com os olhos verdes. Fica muito bom porque combina com o verde do cabelo, chama muito atenção, né? Chama bastante atenção a questão dos olhos verdes, combinando com a cor do cabelo e da vestimenta dele. Mas eu não pensei antes e agora, como já tá assado, já foi todo o processo, não ia ser bom eu desfazer só pra mudar os olhos. Aqui num momento como esse, se eu me tirar esses olhos, eu perderia tudo aqui, porque eu teria que cavar na massa para poder refazer esses olhos, para colocar eles verdes. E dá um destaque, esse olho aqui, por exemplo, é azul, você pode ver que é uma diferença bem grande, chama bastante atenção. Então aqui, após usar a ferramenta mais fina, eu venho com a grossa também para modelar e fazer falhas maiores, né, no penteado dele. Ontem à noite, depois que eu assei a peça, eu fiquei lembrando dela. Agora até que não dá para notar muito, mas eu fiquei lembrando muito foi do personagem do Duende Verde, do William Dafoe, do primeiro Homem-Aranha, que saiu no cinema com o Tobey Maguire. Eu achei que o rosto me remetia bastante pro Duende Verde. Mas depois da pintura da peça também, do cabelo, dá pra
tirar um pouco essa percepção de que o personagem na verdade não é o Coringa. A pintura, pretendo fazer o busto, mas a pintura dessa peça é algo que eu tô ansioso para fazer, porque por causa da maquiagem, né? Porque por baixo daquele rosto pálido tem ali a cor da pele. Uma coisa que me chamou muito atenção no Coringa, pelo menos de filmes, né? Filmes aí que foram pro cinema, foi a maquiagem do Coringa de Cavaleiros das Trevas. Que não é um rosto totalmente branco. Você vê que ele faz uma maquiagem ali como se fosse caseira mesmo, como se ele tivesse ele mesmo maquiado. Eles até comentam no filme Os Ladrões lá que ajudam ele a assaltar o banco, que ele usa maquiagem como uma espécie de pintura de guerra. Quanto mais riscos você fizer, mais cortes, não deixando ficar com traços tão grossos assim como esse aqui, ó, que eu tô agora fazendo um fino. Quanto mais traços você tiver no cabelo, mais a sensação é de que é real. Eu fiquei com vontade de colocar um cabelo nele um cabelo real, mas é algo que eu ainda vou ter que, né, aprender a trabalhar com cabelos reais nas esculturas. Você pode... Uma outra dica é quando você estiver trabalhando com cabelos assim na massa, você sempre alternar entre fino, grosso, raso e fundo, para dar mesmo uma impressão de realismo. E obedecer também o movimento do cabelo. Se aqui agora eu fazer um traço assim, vai perder totalmente esse movimento. Então você tem que sempre observar essa questão da movimentação do cabelo. Se você tiver uma referência em 360 graus, se você for seguir uma referência e ela estiver em 360 graus, você consegue fazer isso bem. Do contrário, você tem que ficar atento a como seria se você estivesse vendo esse cabelo sendo penteado. Se em algum momento você perceber que você errou quando você estiver fazendo o cabelo, você pode pegar uma ferramenta dessa aqui e desfazer o que você já
fez para você dar um outro movimento a ele. Você pode emendar aqui também, igual eu vou dar uma emendada de cabelo aqui para fazer uma elevação maior aqui na parte de cima. Eu gosto muito dessa massa, é uma massa muito versátil para você trabalhar. Ela te permite bastante coisa. Eu já trabalhei também com óleo clay, mas eu não costumo gostar muito de trabalhar com óleo clay, porque às vezes eu faço uma peça que eu gostei muito dela, gostaria de ficar com ela, e aí eu vou ter que fazer um molde de silicone para poder tirar a peça em resina e acrescentar ela na minha coleção particular. E aí é mais um gasto, porque eu vou ter esse gasto ali com o silicone e a resina. Logicamente, para estudo, essa massa aqui não é muito boa, porque você fez a escultura, você vai ter que assar ela e perdeu a massa. Óleo clay, você comprou, estudou ali, fez a peça, você pode desmanchar a peça, reutilizar a massa. Nesse caso aqui a Polymer Clay já perde. Para você reutilizar, por exemplo, eu não poderia ter assado a peça, faria todo o personagem, ficou bom, eu fotografava, desfazia a peça, mas como ela é uma massa grudenta, por assim dizer, né, meio chiclete, ela suja também. E se você tiver com a mão suja enquanto você está trabalhando, você vai deixar a massa mais escurecida. Nessas junções de massa, igual eu adicionei mais massa aqui, é importante você ter bastante atenção para apagar as linhas de junção de massa, que é o que eu estou fazendo aqui agora, para não dar aquela aparência de que a gente adicionou mais massa depois, que no cabelo não ficaria bom, algo assim.
aqui como tá ficando. Aqui eu ainda vou puxar pra cima também. Cuidar desse lado aqui, ver como eu fiz aqui. Então, com a ferramenta mais grossa, eu faço traços fundos, sulcos fundos no cabelo, né? E com aquela fininha eu faço os mais rasos. Puxar a massa aqui da nuca, da base do pescoço, mais pra cima aqui, que aqui embaixo eu não vou ter tanta necessidade de volume. Eu vou ter aqui, ó, você pode notar aqui eu vou precisar ter uma maior quantidade de massa. Então eu já vou puxando com o dedo. E à medida que eu for fazendo os sulcos também, com a ferramenta puxando para cima, aqui vai perder um pouco a necessidade de preenchimento. Mas como tá faltando muita massa aqui, eu vou já colocar mais um pouquinho aqui.